Hey guys, vocês viram na aula o conceito na aula passada, aula anterior, lá nos vídeos que eu postei no Telegram, foi a mesma aula do Eri, o conceito de sequências. Conceito de sequências. Pronto, sequências. Aquele conceito vai servir para nós entendermos o nosso objeto principal de estudo dessa sessão, que é o estudo de séries. No livro é o capítulo 11.2. Pois bem, além do conceito de séries, vocês viram a introdução à notação de somatório. Notação, para quem não sabe, é uma maneira de escrever. Então lá eu introduzo o somatório, como é, e procuro entender porque ele será crucial para esse conteúdo. Essa parte do vídeo será dedicada à introdução de séries. O que ela é intuitivamente, para que serve. Pois bem, nós vamos ver que na verdade a série simplesmente é uma soma infinita. Mas falando assim, soma infinita, primeiro começa a vir indagações, o que significa uma soma infinita, para que serve, tem utilidade. Então são indagações naturais a respeito desse conceito. Pois eu vos digo que o conceito que nós introduzimos começa inocente, ou seja, aparentemente não tem tanta utilidade, mas nós veremos que que é crucial em diversas áreas das ciências e para diversas coisas. Só para vocês terem uma ideia do conceito, do impacto do conceito de séries, ele pode ser utilizado em algoritmos para gerar cálculos, para que as calculadoras possam efetuar cálculos. Você mesmo pode gerar um algoritmo com uma precisão melhor do que a determinada calculadora científica que você tem em mãos com o conceito de séries. Ou seja, a tua calculadora que tem em mãos científica, ela faz cálculo de 8 até 10 casas decimais, se for comum, como nós já vimos lá no cálculo 1, existem cálculos ou contas que ela não se torna tão confiável. E existem cálculos também em que há necessidade de uma quantidade de casas maiores, casas decimais, até maior do que 10. E para esse caso, essa calculadora comum, científica, que nós temos em mãos, já não serve. E para aqueles cálculos também que ela dá erro, que ela não é confiável, também deixa de servir. E aí, caso você necessite e não tenha um software disponível em mãos, através do conceito de séries, você pode construir um algoritmo para que o computador faça todo esse cálculo para você e lhe dê um resultado confiável. Então, esse é só um pedacinho do iceberg, um pedacinho do potencial que séries têm. E para certos cálculos, pelo menos com poucas casas decimais, através desse conceito de séries, nós iremos ver como fazer manualmente. Então, você vai aprender manualmente a calcular, por exemplo, o ln de 3. Se eu perguntar de você, qual é o ln de 3? Não sei o ln de 3, eu não sei. Então, normalmente você recorre aqui à calculadora, ln de 3, esse número aqui que vocês estão vendo, eu tenho ln de 3. Aí se eu perguntar quanto é a raiz quadrada de 5, que raiz quadrada de 5, 2,2360, enfim, é um número que está aí na tela. E se eu perguntar o seno de 2,8, seno acho que é sim, deixa eu ver se é sim, dá 2,8. Então ele vai colocar na tela aqui como esse número. Esses três valores que eu coloquei na calculadora
a calculadora, o processador do aparelho fez todo um processo, executou todo um processo para chegar nisso. Para que o processador fizesse toda essa conta, alguém ensinou ele. Toda máquina, todo computador, ele precisa de uma ação de uma pessoa para que ele execute essa atividade. Essa ação de pessoa que instrui, que a gente chama de dar instrução na informática, consiste em passar todo o algoritmo que vai ensinar a máquina, o processador, a fazer esses cálculos. Ou seja, para que ele fez esses cálculos, existiu a ação de uma pessoa que criou um algoritmo. Ele foi introduzido aqui dentro desse aparelho para ser executado, claro, através desse app. E então, para essa pessoa executar isso, ela tem que saber como fazer para poder ela ensinar. Então, o computador ele não faz do nada. A conta que ele fez aqui é porque o computador sabe. Não, é porque uma ou um grupo de pessoas sabe e ensinou o computador. E como é que você ensina? Através de algoritmo que dará instruções ao processador para fazer isso. Ou seja, há esse conhecimento. E nós vamos ter esse conhecimento. Como fazer esses cálculos? Por isso que a gente vai aprender a fazê-los manualmente. Professor, para que eu quero fazer manualmente se a calculadora já faz? Eis o motivo. Tanto para você compreender, principalmente, aliás, para você compreender como é feito esse processo, que faz parte da formação de um bacharel, compreender todo o processo que está ao seu redor, para que ele possa ter uma tomada melhor de decisões quando necessita, como também, caso você um dia venha a necessitar ou venha a fazer parte de um grupo que vai criar um software, onde esse software trabalha com uma linguagem de programação mais baixa. Quem entende programação sabe o que é baixo e alto, mas basicamente a linguagem mais baixa está mais próximo do binário. Que trabalha com uma linguagem de programação mais baixa e necessita que no seu programa introduza cálculos. Então, caso não tenha as funções disponíveis para ele, ele vai ter que fazer essas instruções. Ou seja, e a gente vai aprender. E daí entra o conceito fortemente de séries para executar essas ações que nós vamos aprender. Porém, essa é a última parte do nosso conteúdo. A gente vai fazer todo um estudo de séries e depois que nós iremos introduzir o que é chamado de séries de Taylor ou polinômio de Taylor, que será a ferramenta que nos ajudará a fazer esses cálculos. Então, pois bem, a outra utilidade de séries, guys, é lá em EDO. Mais precisamente, diversos problemas da engenharia, da física, da química, principalmente da física, ou melhor, principalmente da engenharia, em problemas que envolvem muitas variáveis da natureza, os métodos comuns não permitem... só uma parte que eu esqueci. Muitos desses problemas de engenharia, eles, como envolvem muitas variáveis, eles acabam caindo em equações diferenciais, em que os métodos comuns não nos dão a solução dessas equações diferenciais. Em muitos dos casos, cai em integral que a gente não tem uma solução, como por exemplo, mais diretamente, a integral de elevado a x quadrado dx. Não, essa função aqui não tem primitiva, uma primitiva elementar, ela não tem primitiva elementar. Ou seja, nenhuma das funções conhecidas lá da matemática elementar, que é todas as funções estudadas no ensino médio, vai servir como primitiva para essa integral. E aí, o que nós temos? Devido a isso,
como é que eu posso dizer? Muitos desses problemas, devido à complexidade desses problemas, devido a cair em integrais sem primitivas, os métodos comuns não nos dão a solução. Vocês vão ver isso lá em EDO, inclusive. Aproveitando o embalo, porque tem muita ligação, a EDO, a disciplina de EDO, que é que vocês vão ver no próximo período, ela basicamente tem aplicação durante a disciplina todinha. Você trabalha com muitos problemas, você vê que o cálculo diferencial integral está presente em toda a natureza ao nosso redor, em quase tudo. Você tem alteração de temperatura, você tem deformação de objetos por gravidade. Se você tem uma viga, uma coluna que suporta uma estrutura, e dependendo do peso, ela vai causar uma deformação. Se um ser vivo morre e começa a entrar em decomposição, e começa o isótopo de carbono do ser vivo começa a se transformar, e todos esses exemplos que eu passei, a alteração de temperatura, não sei se eu falei, todos esses exemplos, eles são regidos por equações matemáticas. Isso você vai ver em EDO, isso é algo incrível. E todas essas equações matemáticas são equações diferenciais. Vou colocar aqui, equações diferenciais. A maioria delas são ordinárias, ou seja, EDO. Existem os problemas mais complexos que envolvem equações diferenciais parciais, que são as EDPs. Acontece que quando você para um problema real, as funções não são bonitas, os dados não são bonitos, você começa a ter um grau de complexidade maior. E aí você necessita de um outro recurso para fazer esses cálculos. E aí é onde entra as séries. As séries, elas entram porque, como a gente vai ver, muitas funções complicadas, através de séries, você consegue aproximar por funções mais simples. Ou, nem que seja por soma. E você acaba resolvendo esses problemas. Essa integral a gente vai ver, por exemplo, essa integral aqui você consegue resolver ela por séries. Sem séries você não consegue resolver ela. Não dá para fazer substituição, porque você chama isso de U, não tem teu DU, que é os 2x, ou só x. Não tem teu DU. Não dá para fazer por partes, não dá para fazer por substituição trigonométrica, não dá. Mas, através de séries, você resolve. Ou seja, as séries vão lhe permitir efetuar, a gerar algoritmos para cálculos de funções mais complicadas na calculadora, vai lhe permitir resolver integrais que até então você não conseguia. Como consequência, você consegue obter uma gama maior de cálculo de áreas, porque a área é feita por integral, e lhe permite resolver problemas de EDOs, que são problemas da natureza. Ou seja, esse conteúdo ele é muito rico. Nós não vamos ver no ponto de vista da aplicação, deixando logo claro. A gente não de início, só depois. A gente só vai ver uma direção de aplicação, que é essa direção que eu falei dos cálculos, a parte da calculadora. Mas as outras partes de aplicação, especialmente que resolve problemas de equações diferenciais, não dá para ver aqui, porque não é uma disciplina de equação diferencial. Dá para ver em EDO? Talvez. Salvo engano, essa parte de envolvimento de séries em EDO foi retirada da grade nova. Salvo engano. Normalmente isso vai para um outro curso de EDO ou um curso bem específico da engenharia ou da física. Então, o conteúdo é rico, tem bastante coisa, porém tem muita conta. E aí vocês vão precisar de bastante atenção, trabalhar. Esse vídeo está um pouco longo, vai ficar mais longo. Vão precisar se concentrar bem e fazer muita conta, porque já percebi que há uma dificuldade grande, que devido ao período da pandemia, os alunos esqueceram partes básicas. Então vão trabalhando em cima das suas dificuldades, porque as contas aqui, elas serão, em sua maioria, um pouco grandes. Ok? Então essa é a parte 1 da introdução, onde nós utilizaremos séries.
O próximo vídeo será a parte 2, que é introduzindo o conteúdo de séries. Ok? Thanks.